Ok, aqui de volta, vamos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Otimização e Programação Linear. Nós vamos agora começar a desenhar os gráficos para essas restrições A1, depois a gente vai fazer para 2, A3 e depois aqui para a nossa função objetivo por fim. A gente no vídeo passado, na aula passada, vimos essas restrições daqui, essas duas que tornou isso aqui possível, que obrigou a gente a deixar esse gráfico desenhado com essa formatação que eu vou fazer agora. Ou seja, nós vamos pegar os gráficos, onde aqui vai ser x2, né? E aqui vai ser x1, fazendo esse nosso paralelo com x e y, que a gente só está fazendo a associação, e tudo que vier para cá, ou aqui para trás, para aqui para baixo, não importa, né? Por causa dessas duas restrições aqui, essa e essa. A gente vai precisar desse ambiente para desenhar, por exemplo, essa nossa restrição daqui. Como é que a gente desenha essa restrição? A gente vai usar o paralelo lá daquela nossa função afim, que eu mostrei para você na aula de revisão desse curso. Tem aí a aula, se você não lembra, assista novamente a aula de revisão sobre o paralelo que a gente faz entre a função y igual a ax mais b, né? Essa função, com uma restrição como essa, por exemplo. Essa restrição daqui, ó, pode ser uma coisa assim, eu posso, ao invés de botar menor ou igual, vamos só colocar igual, porque depois a gente faz essa consideração do menor, você vai ver depois que o gráfico do igual for resolvido, essa consideração do menor vai ser facilmente admissível lá dentro do nosso sistema. Então eu vou botar logo aqui, ó, x1 mais x2, isso tem que ser igual a 200. Pronto, eu tenho essas duas equações, né? Eu tenho essa equação geral aqui, y, e tem essa equação aqui. Essa equação 1 aqui a gente já viu como plotar o gráfico dela, a gente já sabe bem. E essa equação 2, como é que a gente faz? Fácil, por causa do paralelo, né? Lembrando que aqui é y e aqui é x, ó, para colocar esse paralelo em questão. Então você já nota que essa minha equação 1, olha, a minha equação 1, ela é a mesma coisa que eu pegar y, né? Deixa eu até botar aqui em paralelo, y, menos aqui ax igual a b. Olha só, eu peguei esse ax, passei para o outro lado, estava positivo, agora ficou negativo aqui, ó. E esse b eu deixei onde ele está, né? Aqui do lado direito da equação, então ele está aqui. Ok, aí você já nota, olha, aqui eu tenho um paralelo direto. Esse meu y está fazendo o papel, nesse caso, né? Eu vou até colocar o contrário, porque eu quero que o meu y faça papel aqui, ó. Deixa eu até apagar isso, vou botar assim, ó. Vou botar menos ax mais y igual a b. Veja só, se eu fiz isso é exatamente a mesma coisa, hein? Essa equação é exatamente igual a essa. Só mudei a posição para a gente ter esse paralelo daqui, ó. O x1 e x1 e x, porque eu botei aqui, ó, x1 e x. Aqui o meu x2 e y, ó, x2 e y, porque eu botei aqui, ó, x2 e y. Só um paralelo, para a gente fazer o rearranjo. Então, se eu quiser desenhar essa equação aqui, eu sei como é, né, de dois pontos. Eu considero primeiro o x igual a zero, acho o meu y. Depois eu coloco o meu y igual a zero e acho o meu x. E ploto aqui os pontos. E traço dois pontos, uma reta, eu obtenho isso. Pronto, eu faço a mesma ideia, né? Agora com isso aqui, ó. Eu posso fazer o paralelo? Então eu coloco primeiro x1 igual a zero, aí acho o meu x2 equivalente a x1 igual a zero, né? Desculpa, aqui é uma interrogação, eu não sei qual é. Depois eu boto x2 igual a zero e acho o meu x1, em que o meu x2 é igual a zero. E traço esses dois pontos aqui, passo a reta, vou obter agora a equação dessa nossa equação aqui, né? Dessa nossa restrição, desculpa. E eu vou começar a enxergar o ambiente de possibilidades. Veja, eu vou apagar isso. Atenção que essas aulas, elas não são fáceis, você vai ter que ter bastante atenção para entender. Pode ir assistindo várias vezes o vídeo, né? Pode ir repetindo aí quantas vezes forem necessárias para você capturar aí a ideia, né? Realmente tem que ter bastante atenção para compreender isso. Então veja só, eu vou pegar agora aqui, ó, a equação que é x1 mais x2 igual a 200. Tudo bem, vou fazer o quê? Quando o meu x1 for igual a zero, quanto vai valer o meu x2? Substituo simplesmente x1 igual a zero nessa equação aqui, e eu vou ter o quê? 0 mais x2 igual a 200. Olha que fácil. Então, quem é x2? Está aqui, já de cara, 200. Quando x1 for igual a zero, x2 é 200. Então, eu vou botar esse ponto aqui, ó, P1.
é x1 igual a 0, x2 200. Beleza? Vamos agora fazer outra condição. Quando o meu x2 for igual a 0, quem vai ser o meu x1? Não é? Estou fazendo o contrário disso. Então agora eu vou pegar, no lugar dessa equação, vou botar x2 igual a 0. Vamos fazer isso. Então, x2 igual a 0 vai ficar assim, ó. x2 igual a 0, eu vou ter x1 mais 0 igual a 200. Ou seja, x1 é igual a 200 também. Ficou bem fácil, né? x2 igual a 0, x1 igual a 200. Então, o ponto P2 é igual a 200 aqui para x1 e 0 para x2. Pronto. Eu tenho dois pontos, olha. Então, você já nota que um ponto é 0 no x e 200 no y. 0 nesse eixo x, que está fazendo o papel de x1, e 200 no y, que está fazendo o papel de x2. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir, né? Vou fazer minhas divisões de 50 e 50 de propósito. Aqui é 50, aqui é 50, aqui é 150, aqui é 200. Aqui vai ter 50, 100, 150, 200. Pronto, então aqui é 200, ó. 50, 100, 150. 50, 100, né? 150, 200. Estou aumentando cada intervalo desse 50. Ok, eu vou pegar agora os meus dois pontos que são 0 e 200. 0 no x1, 200 no x2. Olha só, esse aqui é um primeiro ponto. E esse segundo ponto aqui, ó, P2, 200 no x1, ou seja, aqui, 0 no x2. Aqui, ó, 0. Então, é esse outro ponto. E dois pontos eu traço uma reta. E a reta que me interessa é essa reta daqui, ó. É essa reta daqui, ela pausa, ela não continua para cá. Ela continuaria se eu não tivesse essas duas restrições, essa e essa outra restrição. Só que eu tendo essas restrições, ela não pode continuar, porque eu não posso ter x1 nem x2 negativos. Então ela para por aqui, a continuidade da nossa curva. E veja que ele está dizendo que tem que ser menor ou igual que 200. Olha. Os valores menores ou iguais que 200 estão por aqui por baixo. Ó. Eu posso pegar tudo aqui para baixo da reta, para baixo, respeita. Então toda essa área daqui, ó, abaixo dessa nossa reta, respeita toda essa área, respeita essa condição daqui, né? Quando isso aqui for menor ou igual, que é exatamente essa 1. Tá entendendo agora? Então, tudo para cá, né? Esbarra nessa parte, nesse limite. Isso daqui foi a primeira restrição. No próximo vídeo, a gente vai fazer a restrição aqui para condição 2, olha. Isso aqui é a segunda, que você está notando que também é uma reta. Só que é uma reta que tem alguns coeficientes, né? Na frente aqui tem que fazer uns marabalismos aqui algébricos, mas a gente vai conseguir também obter uma reta semelhante a essa, só que passando por outros pontos, obviamente. Vamos ver como é que se dá essa próxima reta no próximo vídeo. Estou aguardando você.